Bom, além de todo esse cenário, a gente ainda tem em Brasília o redesenho da política fiscal do novo mandato, que deve ditar os rumos econômicos pelos próximos anos. Então, para falar sobre esse assunto, a gente convidou um super especialista, Maílson da Nóbrega. Ele é economista, sócio da Tendências Consultoria e comandou o Ministério da Fazenda durante o combate à hiperinflação. Maílson, muito obrigada pela participação aqui conosco. Bom dia. Bom dia, Cecília. Bom dia, Marina. Obrigado pelo convite. A gente sabe da delicadeza que é o assunto de política fiscal e eu quero começar lhe perguntando com relação à carta publicada hoje na Folha de São Paulo, que confronta a carta dos economistas Edmar Baixa, Pedro Malan e Armínio Fraga, dizendo que a questão do teto de gastos não é tão relevante assim para a política fiscal, não é tão balizadora assim. Queria a sua avaliação, Maílson. Olha, eu acho que essa carta é um equívoco, né? O teto de gasto é fundamental para a sustentabilidade da política fiscal do país. É bom ter em conta, Cecília, que o que preocupa quem assume risco no país como o Brasil, quem investe nos papéis do Tesouro, quem compra a dívida pública, digamos assim, a preocupação é com a dívida. Como é que ela está crescendo? Qual é a sua relação com a economia? Por exemplo, a China tem uma relação dívida-PIB de 20%. O Brasil está perto de 80%. A média dos países com os quais nos comparamos é em torno de 60%. 3 países têm as dívidas mais altas entre o mundo emergente, que são o Brasil, a Líbia e o Egito. Nós estamos em muito má companhia nesse campo, tá certo? E o que a gente está vendo agora com essa discussão da PEC? É como se não houvesse problema de dívida, como se a dívida fosse elástica. Você pode fazer o gasto que você quiser, se você disser que são gastos sociais, que dá tudo bem, e não é assim, certo? E essa PEC, a PEC que está sendo discutida agora no Congresso, ela tem um equívoco fundamental. Incluir ou excluir do teto de gasto as despesas com o programa Bolsa Família de forma indefinida, né? Portanto, outra coisa que tem que ter em conta, Cecília, é que teto de gasto, que o Brasil não é o primeiro a fazer isso, é uma medida que deve ser adotada quando as demais não produziram o esperado efeito na dívida. No Brasil, a Constituição de 88 ampliou consideravelmente as despesas, particularmente no campo social, aposentadorias, as despesas com funcionário público e tudo mais. E a trajetória do gasto público começou a ter um ritmo muito acima do que esperado num país como o Brasil. Os gastos federais aumentaram em média 6% ao ano acima da inflação dos anos 90 para cá, ou até 2015, 2016, quando chegou o teto de gasto. E a economia cresceu 2,5%. Ô Cecília, Marina, não precisa ser economista, nem estatístico, nem engenheiro, para ver que isso não pode dar certo, né? Vai bater na parede em algum momento. Como é que resolveu isso? No princípio, a inflação ajudava. Por quê? Porque corroía o valor da despesa. Quando veio o Plano Real e acabou a hiperinflação, passou a funcionar o aumento da carga tributária. A carga tributária passou a ser maior do que a da Alemanha, dos Estados Unidos, isso teve que ser reduzido. Partiu-se no terceiro momento para a dívida. E aí a dívida começou uma trajetória de expansão insustentável. O teto de gasto foi um basta. Vamos repensar tudo isso. Ocorre, Cecília, que não houve, né, esse repensar da dívida. E agora nós estamos voltando à ideia de que a dívida não é problema. E esse é o problema. Se a percepção for de que o governo não consegue controlar a dívida, os investidores vão embora, né? E não adianta dizer que são especuladores ou dizer que são os bancos, né? O presidente Lula, equivocadamente outro dia, disse que o teto de gasto é para contentar banco. Não, o investidor em título público, dentre os investidores, os bancos são a menor parcela. Os outros são fundos de pensão que garantem a aposentadoria de milhões de brasileiros, fundos de investimentos brasileiros que usam seus recursos para investir no mercado financeiro, para ampliar o seu rendimento, e os brasileiros que investem no Tesouro Direto,
Portanto, se o Tesouro não puder pagar a dívida em algum momento, Cecília, isso vai dar um problema para uma parcela expressiva da sociedade, particularmente a classe média. Tá certo? Então, é preciso ter muito cuidado com esses conceitos que estão sendo avançados, né? E para completar, teto de gasto, tem toda uma literatura internacional sobre isso. O teto de gasto tem que ter uma cláusula de escape, isto é, despesas emergenciais ou imprevisíveis que têm que ser acomodadas. Não são coisas comuns, raras. O Bolsa Família não é emergencial, nem é imprevisível. O Bolsa Família existe há quase 20 anos, não é? Mudou de nome no governo Bolsonaro, mas o programa é o mesmo. Portanto, é possível saber quanto vai gastar, qual é o impacto na economia. Não é nada previsível. Eu acho que o que seria razoável seria dar um waiver, digamos assim, uma licença para exceder o teto por um período de 1 ano ou 2, desde que haja um compromisso com a contrapartida de redução de gastos para retornar a dívida ao nível que se pensava quando fez o teto de gasto. E se não fizer isso, em algum momento vai dar errado. Oi, ministro, bom dia. O senhor estava falando aí do tempo, né, em que o Auxílio Brasil deve ficar fora do teto de gastos. Em relação ao tamanho da licença para gastar, esse anteprojeto, essa sugestão que foi encaminhada até agora ao Congresso, prevê 198 bilhões de reais. Há um exagero nisso? O senhor acha que existe um meio termo em relação a uma PEC mais sustentável que equilibre responsabilidade fiscal e também a responsabilidade social? Olha, 198 bilhões é um valor excessivo. 136 bilhões, que o ex-ministro Nelson Barbosa falou hoje, também é excessivo, né? É bom lembrar que essa ideia do waiver surgiu de um grupo de economistas, entre os quais o Bernard Pi e Perso Arida, na ideia de que o novo governo começaria com a crise social agravada. A fome aumentou, a desigualdade aumentou, então era preciso dar uma licença para, durante um certo período, o governo poder aplicar em programas sociais para combater esses problemas, para preservar os R$ 600 do Bolsa Família e até para investir um pouco em ciência e tecnologia. E a ideia deles é de que isso fosse em torno de 100 bilhões de reais, ou 1% do PIB. Né? Agora, o que é que está propondo? Eles, não é nada disso que estão propondo. Estão propondo o dobro disso. Estão propondo que fique fora do teto. Portanto, o meio termo, eu acho, seria os 100 bilhões. Né? Tem a proposta que surgiram ontem no Senado, né, por 2 senadores do PSDB, e que situa esse nível entre 70 e 80 bilhões, que eu acho até que seria melhor. Essa mesma proposta fez um estudo mostrando se essa PEC for aprovada como proposto, a dívida vai representar 111% do PIB em 2030. É claro, o colapso acontece antes, porque os mercados vão antecipar a insustentabilidade da dívida e o risco de um calote, ou seja, o governo não pagar nem os juros, nem o principal da dívida. Agora, ministro, o senhor já teve nos bastidores do poder, sabe o quanto que negociação nesse momento é fundamental e é o que a gente está vendo a partir do momento que também se apresentam essas PECs alternativas. O problema é a viabilidade de aprovação de tudo isso até o dia 10 ou dia 15 de dezembro, que seria o limite máximo. Qual é a possibilidade de se chegar, de fato, a uma negociação com uma variação tão menor ou diferente da proposta inicialmente? Não seria mais fácil negociar outros termos? Olha, Cecília, eu acho que tem chance, né, de aprovar. Nós estamos falando em 3, 4 semanas. Né? Já teve aprovação de PEC até em prazo menor. Teve a PEC do calote, foi uma das sessões, né, do segundo turno, a Câmara aprovou numa tarde, né, e a votação demorou 1 hora. Se houver articulação, vontade política, eu acho que o prazo é curto, mas é viável. O que é preciso é conjugar a visão política de o que deve ser feito com a assessoria técnica de quem conhece esse assunto e que sabe que tem riscos que não podem ser desprezados, sobretudo o risco de o Brasil ficar insolvente. Porque se o Brasil ficar insolvente, os prejudicados serão os pobres. A gente viu agora o professor GV falando isso, né? Porque o custo de vida na parte da alimentação tem impacto maior no orçamento dos mais pobres.
E se a dívida é percebida como insustentável, não adianta falar que é especulador, não adianta falar que não estou pensando nos pobres, adianta se preocupar como assegurar que investidores, aquele que põe o seu dinheiro para financiar o Tesouro, estão seguros que não vão perder, não é? E para isso você tem que ter opinião técnica, pessoas que digam quais são os riscos, pessoas que mostrem a trajetória e não apenas a visão política. Por exemplo, um defeito da articulação dessa PEC é não ter ouvido exatamente o grupo de economistas que assessoram o governo na transição. Ela foi uma PEC preparada pela ala política, sem o respaldo técnico das pessoas que entendem do assunto. Sem esses cuidados, você pode enveredar para algo que todo mundo está de acordo, mas sem olhar as consequências. E as consequências serão, na hipótese de fuga dos investidores de título da dívida pública, a taxa de câmbio se deprecia, isso impacta o preço impacta o orçamento dos pobres, e os pobres serão os grandes perdedores, justamente aqueles que a PEC tenta proteger. Ministro, pensando justamente nesse impacto, né, na população mais pobre, o que o senhor vê de cenário para a inflação? A gente está vendo o Banco Central subindo a taxa Selic, mantendo a taxa Selic alta justamente para tentar segurar a inflação, mas uma perspectiva muito grande de gastos, né? Qual o cenário da inflação, o senhor acredita, daqui para frente? Olha, Cecília, vai depender muito da PEC, depender muito do nível de gastos, né? Se ela ficar num nível razoável de 80 a 100 bilhões, eu acho que os mercados vão absorver, sobretudo se tiver uma promessa de que o governo vai olhar em algum momento para uma redução dos gastos obrigatórios, né? Se for assim, eu acho que nós vamos ter uma inflação no próximo ano próximo do limite superior da meta, algo em torno de 4,5%, 5%, ou seja, uma inflação declinante ao longo de 2023, né? Agora, se a PEC for o que for apresentado ou até piorada no Congresso, aí vamos ter uma situação complicada, né? Porque nós vamos ter, de um lado, o Banco Central segurando a inflação pela taxa de juros, do outro lado, o governo pisando no acelerador, um no freio, outro no acelerador. Isso nunca deu certo, certo? Então, e aí o Banco Central vai aumentar a taxa de juros ou prolongar a taxa atual de 13,75 por mais tempo. Novamente, os pobres serão os prejudicados, porque isso afeta o emprego, afeta o bem-estar. E a gente sabe, menos emprego, mais inflação prejudica, deixa-me repetir, os pobres. Ministro, isso já se mostra consenso, já fica muito claro, mas a gente sabe que o país tem enormes desafios a partir de agora e a impressão que dá é que muitos querem ser sanados já nesse primeiro momento, já no debate da transição, mesmo antes de começar, de fato, o governo eleito engrenando. O que o senhor acha que pode ser o balizador de pautas ali para frente? Porque a gente está agora analisando a PEC de transição. Ok, que está sendo assim chamada. Mas e dali para frente? O que o Brasil tem que ficar de olho para cuidar da governabilidade adequada, tanto em negociações na Câmara, quanto no desenvolvimento econômico a partir do ano que vem? Olha, Cecília, se resolvido o problema fiscal, e eu estou torcendo para que se resolva, que o bom senso prevaleça, né? O desafio seguinte é o da produtividade. A produtividade é o principal fator de geração de riqueza de um país, de aumento da renda, do emprego, do patrimônio e assim por diante. E a produtividade brasileira está estagnada, em alguns segmentos está negativa. E é por isso que o Brasil se tornou prisioneiro do que se chama armadilha do baixo crescimento, né? O Brasil crescia muito quando a produtividade crescia 4 ou até mais por ano, né? Então, o desafio é esse: o que fazer para aumentar o potencial de crescimento do país? O que fazer, em consequência, para aumentar a produtividade? Eu acho que é um leque imenso de medidas, a começar pela reforma tributária no campo do consumo. Temos uma boa proposta no Congresso, ela já passou por comissões, tem o apoio unânime dos estados, da maioria dos prefeitos, está pronta para votar. Eu acho que é uma questão de negociação, eu acho que tem chance de aprovar no primeiro semestre. E essa PEC, a PEC 45 na Câmara ou a PEC 110 no Senado, os estudos mostram que no período de 15 anos, o potencial de crescimento do Brasil aumenta 20%. Né? Então, essa deve ser uma prioridade. Outra prioridade é ampliar as concessões
de infraestrutura, particularmente na área de transportes, rodovias e ferrovias, que melhora a operação da logística. E uma logística mais eficiente aumenta a produtividade. E não esquecer que o elemento básico no médio e longo prazo é a educação. O Brasil gasta em educação atualmente 6,3% do PIB, proporcionalmente mais do que os Estados Unidos, que gastam 5,8%, muito mais do que a China, que gasta 4%, está na vanguarda da tecnologia digital, né? E apesar disso, o Brasil tem uma qualidade deplorável, lamentável da educação. Nós temos que rever isso, nós temos que rediscutir como usar os recursos que já são relativamente abundantes em educação de forma mais produtiva, mais eficiente, olhar para o desempenho dos professores e assim por diante, né? Eu acho que esses são os grandes desafios, né? Se você olhar, repetindo, reforma tributária, operação da logística, educação e o ambiente geral dos negócios, né? A previsibilidade, a preservação das regras do jogo, a percepção de que não há mudanças bruscas de orientação, tudo isso vai implicar maior eficiência da economia e, portanto, maior produtividade. E daí, maior potencial de crescimento da renda, do emprego e do produto. Ministro, o senhor acha importante que o presidente Lula divulgue o nome do novo ministro da Fazenda o quanto antes? Ele está sofrendo pressão para isso? O presidente do PT, Gleisi Hoffmann, disse que ele não está com pressa, né, que a ansiedade é só do mercado, mas tem muitos aliados ansiosos também pelo nome do ministro da Fazenda. É importante que ele faça isso o quanto antes, até para ele ser um avalizador, por exemplo, da PEC? Olha, Marina, eu não atribuo essa importância que o mercado e outros analistas estão atribuindo a esse aspecto da transição. Se você olhar como Lula agiu no primeiro mandato, o ministro da Fazenda, Antônio Palocci, o nome dele foi anunciado no dia 10 de dezembro de 2002, apenas 3 semanas antes da posse, do início do governo, né? Por outro lado, a preparação do ministério, nas condições em que o Lula foi eleito, numa grande coalizão, né? Tem que contentar todas as partes que ajudaram na sua vitória. Isso é um empreendimento de engenharia política muito complexo, não é? Você tem que contentar parceiros, regiões, categorias e por aí afora. Então é preciso meditar muito, conversar muito. Desculpa. E por outro lado, a equipe de transição está estudando os números, as tendências, fazendo propostas para o novo governo. Não é fundamental que exista já o ministro da Fazenda conhecido, tá? Até porque, quando ele for conhecido, ele vira alvo, né, do bombardeio, do questionamento. É melhor pacificar um pouco as pressões, negociar nomes e assim por diante, e resistir às pressões que vêm, não apenas do mercado, como você disse, mas de outros segmentos da sociedade. Em resumo, eu acho que o país não precisa, a rigor, para dar certo, para ter uma orientação de política econômica que indique já o ministro da Fazenda. Nisso eu discordo de meus colegas economistas de grande parte do mercado. Maílson da Nóbrega, muito obrigada por estar aqui conosco nessa manhã de terça-feira. Assunto fundamental, discutir a economia do país, que a gente sabe que é o balizador de muita ação que precisa ser feita. Portanto, muito obrigada pelas suas análises. Obrigado, Cecília. Obrigado, Marina. Obrigado pelo convite.